Pessoal, nesta aula a gente vai estudar derivação implícita. O que seria uma derivação implícita? Até o momento nós temos trabalhado com funções em que uma variável é dada de forma explícita com relação a outra variável. Então, suponha que você tenha y igual a f de x, sendo que de um lado da igualdade apareça só a função y e do outro lado apenas a função x. Então, neste caso, nós podemos dizer que y está escrito explicitamente com relação à variável x. Se nós observarmos aqui este exemplo, nós podemos perceber que nesta soma, aqui aparece o produto de x por y quadrado, aqui aparece uma outra potência de y, e do lado direito da igualdade nós temos aqui x, nós temos aqui y. Então, neste caso, nós podemos dizer que y não está sendo escrito de forma explícita, ele está de forma implícita. Como é que nós vamos resolver, calcular uma derivada neste caso? Não é difícil, o que nós fazemos é aplicar as propriedades de derivada que nós já aprendemos em aulas anteriores. Então, aqui nós vamos pegar esta equação, vamos reescrever e vamos derivar em ambos os lados da igualdade. Tá? Lembrando que aqui nós estamos derivando com relação a x. Então, aqui nós vamos derivar com relação a x, assim como foi feito em todas as funções que a gente tem escrito y com relação a x, né? Tanto que quando você deriva y com relação a x, você vai obter quem? Você vai obter y'. Tá? Então, aqui nós vamos derivar com relação a x em ambos os lados da igualdade. Nós temos que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, ficaria a derivada desta função mais a derivada desta função vai ser igual à derivada desta função menos a derivada desta função. Aqui nós temos um produto. Aplicando a propriedade de produto, né, derivando com relação a x, então aqui ficaria a derivada da primeira, derivada de x é 1, vezes a segunda função, mais a primeira vezes a derivada da segunda, ou seja, a derivada de y ao quadrado. Como você está derivando aqui com relação a x, essa função vai ser composta. Então, você aplica a regra do tombo, vai ficar 2 vezes y elevado a 2 menos 1, que é 1, vezes a derivada da função de dentro aqui, que é o y, derivada de y com relação a x é y'. Mais derivada desta função com relação a x, aqui o 2 é constante, você conserva o 2 e multiplica pela derivada de y ao cubo, que vai ser 3, né? O 3 tomba, então ele desce, quando ele desce ele multiplica o 2, então aqui vai ficar 6, y elevado a n menos 1, então a 3 menos 1, que é 2, vezes a derivada da função de dentro, que é y'. Isso aqui vai ser igual à derivada de x com relação a x, que é 1, menos a derivada de 2y com relação a x, vai ser, então, menos 2, né? Isso aqui é constante, então aqui eu poderia aplicar uma regra do produto. Então, fica a derivada do primeiro vezes o segundo, a derivada de constante é 0, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada de y com relação a x é y'. Tá ok, pessoal? Daqui para frente, a gente quer achar o valor de y'. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos isolar todos os termos que estão multiplicados por y' do lado esquerdo da igualdade. Feito isso, então vamos isolar aqui, vai ficar y', que multiplica 2xy, 2x
y mais 6y ao quadrado, 6y ao quadrado. Esse termo passa para o outro lado, ele vem com sinal positivo. Então, vai ficar mais 2y', como y' tem evidência, então mais 2. Isso será igual a 1. Eu tenho aqui 1 multiplicado por y ao quadrado é y ao quadrado, passa para o outro lado, menos y ao quadrado. E só, né? Porque esse termo aqui está multiplicado por y', nós já colocamos ele aqui, e esse termo também por y'. Então, daqui nós podemos obter que... Daqui nós obtemos que y' será igual a 1 menos y ao quadrado sobre 2xy, 2xy mais 6y ao quadrado mais 2. Então, esse termo aqui que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Tá? E esse vai ser o resultado da derivada desta função.